Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que queres que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhe disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aquele a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as finalizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, falarmos hoje do cálice é um momento de entrega, momento de compaixão daquele que se compadeceu da humanidade e se compadecer por amor, o amor que olha nos olhos e entende a dor do outro, o amor que estende a mão e faz o outro sair de um estágio para encontrar um outro momento de sua vida. Quando Jesus fala para os dois que sereis capazes de beber do mesmo cálice, ele estava falando do cálice da morte, paixão e ressurreição. Pai, se for possível, aparta-se de mim este cálice, mas em tudo seja feita a sua vontade. Então, quando ele questiona Tiago e João, ele não está simplesmente dizendo: você pode beber, você pode celebrar a missa, você pode fazer da forma que você quiser. Não é isso. É muito mais. Beber do cálice do Senhor é lembrar que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias. Lembrar que sobre Ele está o peso glorioso da humanidade. Qual é o peso glorioso da humanidade? Nós oferecemos a Ele os cravos. E Ele nos oferece as santas chagas gloriosas da humanidade, que hoje nós encontramos em Jesus. Por isso Ele não é um fantasma, Ele é real. São as chagas gloriosas. E nas suas chagas gloriosas Ele diz:
o seu sofrimento será transformado. O seu sofrimento nas minhas chagas são elevadas à presença do Pai. E aí o salmo de meditação vai nos dizer assim: mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e confiam esperando em seu amor. O olhar do Senhor hoje está sobre a sua vida. O olhar do Senhor está sobre a sua história. Por que sobre a nossa história? Porque se negarmos a nossa história, nós somos pessoas que não seremos capazes de ter memória. E quando nós apresentamos a história diante de Deus, nós estamos dizendo assim para Ele: Senhor, aqui eu fui frágil, aqui eu fui mais forte, mas como o seu olhar está sobre mim, os pontos frágeis da minha vida me ajude a fortalecer. Porque a sua graça foi derramada sobre tudo bem. Olha que bonito, eu dou tchau e ele faz. Amém. E no momento em que nós apresentamos para Ele, Ele vem com o seu Espírito e diz: eis que abençoo o cálice da sua vida. O cálice da sua vida. Quantos de nós já não falamos assim? Eu hoje, estou transbordando. Já estou por aqui, né? Quantos já não disse isso? Às vezes o nosso cálice está cheio, mas nem sempre coisas agradáveis ao nosso coração. Nem sempre o nosso cálice está cheio de coisas que faz o nosso coração saltar de alegria. Mas quando apresentamos o nosso cálice diante do Senhor, Ele diz: eis que abençoo o seu cálice, abençoo a sua vida e faço transbordar a minha graça. Porque, como diz ao apóstolo, a minha graça vos basta. Que maravilha, não é? Hoje, nessa Eucaristia, o Senhor me convida a apresentar o cálice da sua história, da sua vida. O cálice que você faz memória. Celebrar é fazer memória. Celebrar é trazer coisas que agradam e coisas que não nos agradam. E no momento que nós fazemos memória, então Ele continua nos dizendo assim: do Senhor nós esperamos confiantes. Por que esperamos confiantes? Porque o livro de Hebreus vai nos dizer que o véu que separava já não separa, a luz que se apagava hoje brilha e há de brilhar cada vez mais. E quem é a luz? Não é essa. Essa, se não pagar a conta, não vai acender tão cedo. A luz é a sua vida. Você é chamada a ser luz do mundo e sal da terra. Você é chamado a ser aquele que faz a diferença nos lugares por onde você passa. Porque o que contém em você, no seu cálice, transborda pela ação do Espírito Santo de Deus, que é a graça do Pai. Por isso, quando nós nos confessamos, porque eu me confesso pelo menos 2 vezes por mês, quando nós nos confessamos, ele diz assim, pelo ministério da Santa Mãe Igreja, eu te absolvo de todos os seus pecados. Ide em paz e não peques. Olha só, ide em paz
maravilhoso, né? Algo capaz de flutuar, apesar de estar preso ao nosso corpo. É se abrir à graça de Deus, se abrir ao transcendente e deixar com que Deus seja Deus na nossa vida. Porque às vezes nós brincamos querendo ser Deus no lugar do Todo-Poderoso. Não é? Quando isso? Quando a gente começa a querer dar jeitinho nas coisas, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, que chega um momento da nossa vida que a gente já não sabe mais o que fazer e como fazer. Porque chega uma hora que o jeitinho já não tem mais jeito. E é nessa hora que nós, diante da cruz, falamos: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu coloco a minha confiança em nós. E a firme esperança, é isso? Ela gera em nós uma confiança. E a confiança gera em nós um espírito de oração. Né? E quanto mais nós nos colocamos em posição de oração, lá no Antigo Testamento, o livro de Abacuque vai nos dizer assim: por-me-ei em torre de vigília para ver o que o Senhor, meu Deus, tem a falar comigo. Olha que maravilha. Não é falar com todos. Todos é muita coisa. Mas esse quer que ele fale contigo. É nos seus anseios, é nas suas alegrias, é nas lágrimas que ninguém pode secar. Você quer que ele fale contigo. E o livro de Sofonias vai nos dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, anunciou o anjo do Senhor. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós estamos pedindo: Senhor, esta é a primeira etapa, me ensina a tomar posse dessa segunda etapa da minha vida e da minha história. Porque eu não quero ficar olhando para os atos, eu quero fazer parte dele. E aí, quando o Senhor pergunta: serei capazes de fazer o mesmo batismo que eu? Hoje, quando nós vamos batizar nossos filhos, nossos netos, nós temos o batismo de aspersão. O padre vai lá e pega uma conta-gota e coloca: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Parece que ele está com medo de molhar a criança, não é assim? No tempo de Jesus, era por imersão. Por isso, né? Então, quando vai que volta, parece que faltou o fôlego, é uma vida nova. Em outros textos ainda vai nos dizer assim: Dunkinalto, né? Mergulhar em águas mais profundas. Né? A tradução é mergulhar em águas mais profundas. Não ficar na superfície admirando a vida. Porque Deus tem tantas coisas boas a lhe oferecer. Não seja um admirador da vida. Viva. Né? Seja protagonista da vida. E muitas das vezes a gente perde o nosso tempo. Ao invés de sermos os protagonistas e escrever uma história diante de Deus, nós apenas falamos coisas e não sabemos como pedir, de que forma pedir. E ainda vai nos dizer assim: verbo volis scripta mani. As palavras voam, mas o que está escrito permanece. E Deus te dá autoridade de juntar
junto ao Espírito Santo, clamar por uma história na sua vida, na sua família e por onde você passar. Não fique só nas palavras, porque as palavras o vento, mas o que você profetizou sobre a sua vida, o que você declarou sobre a sua história é diferente. Quando a gente lembra de alguém falecido, saudoso, significa que ela escreveu uma história. Não é aquela coisa de, ai meu Deus, me leva também, ai meu Deus, eu também não. Você lembra que ela escreveu uma história. Por isso que a gente sente saudades. Quando alguém só passou, foi o vento que levou. Então, escreva uma história. Deixa Deus agir. Faça a diferença na sua vida. Posso lhe dar um abraço? Cara. Isso. Você estava olhando ali com um olhar assim, gostoso. E no momento em que nós entramos na história que o Senhor tem para cada um de nós, Ele ainda vai continuar nos dizendo assim: sobre nós, Senhor, sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ir à Eucaristia não significa cumprir um preceito dominical. Ir à Eucaristia é colocar as suas expectativas, aquilo que humano em nós, e pedir: Senhor, venha sobre nós o que é divino. Porque o que é humano, eu já conheço, que são as minhas limitações. Mas o que é divino é o que me fortalece. Está tudo bem? Nos fortalece. Saia dessa Eucaristia fortalecido pela unção que o Senhor derrama sobre a sua vida. Saia dessa Eucaristia capaz de profetizar sobre a sua vida. Ah, mas eu não sei se vai acontecer. Aí você vai deixar acontecer as coisas que você não gostaria que fizesse na sua vida. Porque quando você não determina, você está deixando alguém determinar por você. E às vezes as pessoas determinam tudo que a gente não gostaria que acontecesse. Estar na Eucaristia é colocar diante de Deus o que nós gostaríamos que acontecesse conosco. Isso é a firme esperança diante de Deus. É deixar com que o nosso cálice não se transborde de angústia, da paixão, mas transborde de unção. A unção que procede do alto através do Espírito Santo. Te amo, viu? Que nessa Eucaristia o Senhor possa sutilmente tocar. É tão engraçado. Sabe por que eu gosto? Eu vou explicar para vocês uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Quando eu ando no meio de vocês, se você passar a mão aqui assim, olha só. Agora você segura a minha mão. O rosto quente parece vai estourar de fogo e a mão gelada. Eu sinto a presença do Espírito de vocês. Eu não venho simplesmente celebrar a missa para um grupo de pessoas. Eu venho celebrar a missa para uma corte eleita por Deus. Essa é a diferença.
essa moça eleita tem rosto, tem nome, tem sentimentos, tem desejos, tem anseios, tem tristezas e tem alegrias. E eu tenho tanta fé em Deus quando eu me coloco antes de entrar para celebrar, que eu tenho a certeza que vocês foram abraçados por Ele. Vocês foram abraçados. Quantos meses? 8? É gêmeos? Qual é o nome? Flora? Oh, que maravilha! Que o Senhor, assim como o nosso Pai Celestial escolheu uma habitação para o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Flora, que você possa estrear neste mundo com todas as bênçãos do céu, que você possa crescer na estatura e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no momento em que nós nos colocamos diante dessa presença de Deus, Ele vem com tanto amor, tanta doçura, sabe aquela falta que a gente sente durante a semana de uma palavra doce, de um olhar carinhoso, de alguém que te compreenda além das palavras? Esse é o momento. Nunca vá à missa simplesmente porque é domingo. Vá porque Deus marcou o encontro contigo. Vá porque existe um diálogo entre o céu e a terra. Deus fala conosco através de várias formas, seja no simples canto, seja no momento que nós vamos comungar, seja no momento em que a pessoa está do seu lado. Deus fala de várias formas conosco. E esse momento é um momento tão sutil e tão real que esteja aqui, que Ele, ao falar conosco, é o mesmo que a gente sentiu. Vá, filho amado, eu estarei convosco. Se precisarmos, olhe simplesmente para o céu e lembre que eu sou o Criador de todas as coisas e fui eu que te criei. Se eu te abandonar, eu estarei abandonando a mim mesmo. Se eu negar a sua imagem, é como se fosse um espelho quebrado. Eu estou quebrando a minha própria imagem. Então Deus está contigo em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida, mesmo nas dificuldades. Por isso a gente oferta o cálice, por isso a gente mergulha em águas mais profundas, para que quando puder, submergir, voltar com fôlego novo, capazes de transformar com a pequenez de nossas mãos o que está ao nosso redor. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa Eucaristia. Que o Senhor possa abençoar a semana de vocês, a história que vocês hoje trazem e apresentam a Ele. Eu quero. Esse biscoito parece estar gostoso. E é nesse momento que, quando você hoje vier comungar, eu quero, se eu puder pedir alguma coisa a vocês, antes de você sair do banco, para comungar, você diz: Senhor, em todos os instantes eu fui convidado a dialogar contigo, mas neste momento eu sou convidado a entrar na sua intimidade e lhe convido a fazer parte da minha intimidade. Por isso, não é simplesmente a fração do pão. Eu quero
quero hoje provar do teu corpo, sangue, alma e divindade e romper com tudo aquilo que tem me feito mal e não ter deixado eu ver as coisas que eu preciso realizar na minha vida. Mas eu também quero sentir, Senhor, o efeito dessa Eucaristia durante esta semana que se inicia. Não deixa a comunhão ficar aqui nessas paredes. Peço o efeito dessa comunhão durante a sua semana, para que você possa verdadeiramente no próximo domingo fazer a sua ação de graças. Senhor, eu vos agradeço por tudo aquilo que o Senhor me concedeu na vossa intimidade e pela sua compaixão à humanidade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai,